O que tem te desanimado nesses dias? Você tem se sentido cansado ou sobrecarregado, com vontade de desistir? Bom, eu sou a Sara Tomazini e quero falar um pouco com vocês sobre esse assunto. O desânimo, assim como todos os sentimentos, faz parte da nossa vida. E é impossível nós vivermos sem passarmos por situações que nos deixem desanimados, que nos deixem nos sentindo tristes, sobrecarregados. Mas a diferença entre você ser desanimado e você estar desanimado são as suas atitudes. Como você se posiciona perante um dia de desânimo? Como você se posiciona num dia de angústia, num dia de tristeza? Eu queria compartilhar com vocês um texto que está no livro de Jó, o capítulo 4, o versículo 3 ao 7, que diz assim: Pense bem, você ensinou a tantos e fortaleceu mãos fracas. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu os joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você desanima? Quando você é atingido, fica prostrado? Sua vida piedosa não inspira confiança a você? E o seu procedimento irrepreensível não dá a você esperança? Reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Esse texto ele disse a Jó no momento em que Jó estava totalmente desanimado e desistido de certa forma. E hoje eu te pergunto, como que você tem passado, o que você tem feito nesses dias de desânimo? Você tem se abraçado a essa angústia e chorado as suas dores? Ou você tem se posicionado como alguém que vê o desânimo e quer vencer? A palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Se Jesus é quem te fortalece, é Ele que vai te dar esse ânimo, é Ele que vai te renovar para que você possa prosseguir. Todos nós, assim como eu disse no início, estamos sujeitos a isso. Mas o que nós fazemos nesses dias de desânimo? Nos dias de tristeza, como nós reagimos, como nós agimos, como nós nos colocamos diante dessas situações? Se o desânimo você vê ele como algo que é seu, você vai viver abraçado nele. Se o desânimo você vê como uma situação que você vai passar e que você vai vencer, vai ser simplesmente mais uma situação, vai ser simplesmente um sentimento que você vai vencer. Nós não podemos negar a existência dele, nós não podemos o subestimar, mas também nós não precisamos viver abraçados a ele, agarrados como se ele fosse um membro do nosso corpo. Inúmeras pessoas, inúmeros personagens, inúmeras histórias da palavra de Deus, nós vemos situações em que eles passaram por desânimo. Elias, no momento em que Jezabel o ameaça e diz que vai o matá-lo, ele sente esse desânimo, ele sente esse desespero, e são inúmeras as causas do desânimo. Às vezes é um medo que você sente, às vezes é uma insegurança, às vezes foi algo que te falaram, às vezes é uma situação que você vive, às vezes é uma inconstância que te persegue, que você não consegue deixar. O que eu sei é que o desânimo, ele não vai deixar de existir, mas você, assim como a palavra de Deus diz, tem a força que Cristo te dá, que pode fazer com que você vença qualquer situação. O texto de Filipenses 4,13 diz assim, eu gosto muito dessa versão: com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Então, independente daquilo que você tem passado, Jesus ele já te deu a força que você precisa para vencer. Esses dias que nós estamos vivendo de pandemia tem nos ensinado muito. Jesus ele tem nos fortalecido, Jesus ele tem nos ensinado. Mas o que você tem feito nesses dias? Você tem sido aquele que se desespera? Você tem sido aquele que senta e se acomoda? Você tem sido aquele que se ocupa, que se atarefa? Porque muitas vezes estar extremamente atarefado é uma das coisas que nos desanima. Estar extremamente atarefado com coisas que Deus não nos pediu para fazer nos desanima. Eu peço que você se avalie e que você olhe para si mesmo e veja o que tem causado esse desânimo em mim. O que eu tenho feito para estar desanimado dessa forma? Ou melhor, o que eu posso fazer para deixar de estar desanimado assim ou deixar de ser desanimado? Porque para muitos, o desânimo já deixou de ser um sentimento e passou a ser uma condição. E Jesus nos convida a deixar o desânimo de lado, e independente da circunstância, nós o adorarmos, nós buscarmos a Ele e não ficarmos prostrados. E hoje, para você que assiste esse vídeo, se você se encontra desanimado, se você se encontra com vontade de desistir, se você se encontra com vontade de parar, eu te convido a tentar mais uma vez, eu te convido a tentar de uma forma melhor, uma forma mais leve, e convido você a ler esse texto comigo e está no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao 10, que diz assim: Como desconhecidos, apesar de conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Sabe, talvez nesse seu dia de desânimo, nesse seu dia de dificuldade, de tristeza,
Deus ainda assim, eu tenho certeza que Ele quer usar você. Ainda assim a sua vida ela está servindo de testemunho para muitas pessoas. Ainda assim as suas lágrimas elas estão servindo para que pessoas vejam o quanto Deus é fiel e que independente da circunstância Ele está com você. Ele continua te fortalecendo, Ele continua te cuidando. Então mesmo que o desânimo venha, não desista. Você pode estar até caído, mas você não vai permanecer dessa forma. Você pode estar até triste, mas Deus ele vem com alegria sobre você. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de comentar e curtir. Manda esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que está precisando ouvir essa mensagem e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Um beijo!